trabalho de melhoramento genético com o rebanho, cruzamento e melhoramento genético. O rebanho estava em Lages. Aí, como o projeto encerrou, ele conseguiu com a Embrapa que esse rebanho fosse doado para a universidade. E esse rebanho veio para a ressacada. E quem olhava mais ou menos a fazenda era o guarda do antigo centro de treinamento da Celesc, que ali tinha um centro de treinamento da Celesc, que funcionava muito bem, por sinal, naquela época. E uma ocasião, eu não estava viajando, e o guarda telefonou para o professor Ribeiro e disse: olha, professor Ribeiro, o pessoal está fazendo farra do boi com o seu gado. E aí ele foi lá, foi atender, viu o que era, né? Chegou lá para falar com eles, tinha 6 cavaleiros lá. E ele foi falar com os caras xingaram ele por ele ter lá, interromper a farra do boi. Aí ele foi chamar a polícia. A polícia veio lá, a polícia eram todos amigos, né? Quase que prenderam o professor Ribeiro. Ele teve que sair, imagina só, o professor Ribeiro, que tinha um projeto na área da universidade, teve que sair de lá quase escorraçado. E, então essa era a situação que se encontrava. Quando eu voltei, ele falou para mim, eu digo, não, nós vamos lá na Procuradoria Geral e vamos, isso aí tem que ter uma atitude da universidade perante esse desaforo que fizeram para nós, né, para os professores. Fomos lá na Procuradoria Geral, veio lá um advogado, um procurador da época, não vem ao caso o nome. Aí relatamos o caso para ele, ele disse assim para nós, mas vocês, como é que vocês desenvolvem uma atividade da universidade assim, sem segurança, sem nada? Vocês são os irresponsáveis. E aí começou, ao invés de nos dar apoio, aí eu disse, ô Ribeiro, quer saber de uma coisa? Vamos embora, porque senão nós vamos sair daqui presos, nós temos que tomar outra atitude. Fomos lá procurar recurso, não encontramos, né? Não teve. Então aí o que nós conseguimos fazer então no andar da carruagem? Conseguimos com o reitor da época, que era o professor Bruno Schlemper, nos deu um apoio muito grande, conseguimos que ele construísse para nós lá na fazenda uma casa para ter lá um vigia, um caseiro, alguém que zelasse pelo patrimônio da universidade, né? Inclusive foi esse o argumento que eu usei para ele. Eu digo, professor, é o seguinte, o senhor como reitor e eu como diretor, nós somos responsáveis por zelar pelo patrimônio da universidade, é um patrimônio público, nós temos muita responsabilidade. Ele, não, tu tens toda a razão. E eu inclusive propus para ele vamos fazer uma casinha simples de madeira. Ele, não, eu não faço mais coisas provisórias na universidade, nós temos tido muito problema, vamos fazer uma casa de alvenaria e tal. E foi feito, eu acho que está até hoje lá a casa. E aí conseguimos, através também do projeto do professor Ribeiro, que ele tinha um projeto via FAPEU, conseguimos contratar um caseiro que foi morar lá. E foi a nossa salvação. Esse caseiro se chama Flávio Hamilton Santana. Hoje ele está aposentado, mora lá no loteamento Bela Vista, lá no continente. Esse cidadão, além de ser um trabalhador muito bom, era um homem de muita coragem. O pessoal costumava entrar na fazenda, primeiro, assim, esqueci de dizer como que resolveu o problema daquele invasor lá. Que aquela pessoa que estava lá, ele tinha a expectativa de fazer uso capião do terreno da universidade, como ele já estava usando, né? E aí sim, aí nós fomos para a Procuradoria Geral, a Procuradoria tomou o pé da coisa e não existe uso capião em área pública. Isso não existe essa figura jurídica. E aí conseguiram tirar ele de lá, ele tirou, mas ele continuou incomodando. E era costume do pessoal ali pescar, caçar na ressacada e também passavam por ali, porque ali era uma antiga estrada que comunicava a região da Tapera com a região ali do aeroporto, né? Aqueles bairros, era comunicado por ali. Com a construção do aeroporto e do estádio da ressacada, aquele ficou interrompido, com o aeroporto principalmente. Então o pessoal passava por ali, furava a tela do aeroporto, passava por dentro da pista, né? E aí, quando o Flávio foi para lá, as pessoas entravam, ele ia lá, pegava os caras, trazia até na casa dele, chamava a polícia, eles saíam de lá com o carro da polícia. Ali na frente a polícia soltava, mas eles saíam de lá. Inclusive pessoas que entraram armados para caçar, ele ia lá, pegava os caras com as armas, desarmava, levava, era um homem de muita coragem. Então com aquilo, a ressacada passou a ser um lugar, então realmente nós tomamos posse, era tranquilo, muitos professores começaram a fazer trabalho, com dificuldade. Naquela época tinha muita dificuldade de recurso, né? Então a maioria dos professores iam eles mesmos trabalhar com alunos bolsistas, os funcionários eram poucos, né? E aí aconteceu um outro fato com relação a esse aspecto daquela época, que apesar de ter a fazenda, nós não tínhamos equipamentos, tratores, né? Bom, aí foi feito um convênio com a Cidasc
E a Cidasc tinha uma área aqui na Barra da Lagoa que foi cedida para o Departamento de Aquicultura desenvolver ali um projeto do robalo. E lá tinha um microtrator que não usavam mais. Aí até foi a iniciativa do professor Beirão, o professor Beirão perguntou, escutei esse microtrator, não, isso aí a gente não usa mais, então podemos levar? Pode levar. Aí trouxemos, o pessoal da universidade que reformou, passamos a ter um microtrator, que a gente não tinha. E aí aconteceu um outro fato muito interessante, curioso também, que tem que ser registrado historicamente. É que na época existia um órgão federal que se chamava Planalçúcar, que foi criado para desenvolver o cultivo da cana e a produção do álcool, que o álcool como combustível surgiu naquela época e era uma coisa, e é até hoje, muito importante. Embora agora não seja tão utilizado, porque o preço não é bem compatível com o uso. Mas de qualquer maneira é um combustível interessante. E surgiu naquela época através do Planalçúcar. No governo Collor, ele desativou o Planalçúcar e era um órgão federal. E aqui em Itajaí tinha uma estação do Planalçúcar, estação de pesquisa de cana-de-açúcar e produção de álcool. E como desativou, os técnicos que trabalhavam no Planalçúcar tinham a liberdade de procurar outras instituições federais para se localizarem. E aí veio bater aqui no CCA um cidadão que se chama Paulo Godin, e ele era o chefe lá da estação. E ele veio aqui ver se conseguia um lugar para ser professor. E aí nós conseguimos um lugar, ele veio ser professor no departamento de engenharia rural, porque ele trabalhava muito com drenagem, com essas coisas, então, e tinha algum conhecimento com o pessoal da engenharia rural. Então ele se acomodou muito bem ali. E aí ele disse para nós, olha, eu estou vindo, mas eu vou trazer um dote para vocês. Eu digo, como é que eu vou trazer um dote? Isso a gente não esperava, né? Não, todas as máquinas e equipamentos que estão lá, eu vou trazer para cá. Aí veio 2 tratores, mais um microtrator, veio uma Kombi, um Fusca, uma Paraty, equipamento de irrigação, equipamento para laboratório, olha, veio uma porção de coisas. E uma ocasião nós estávamos numa festividade aqui no CCA, estavam comemorando alguma coisa, mas estava um bom número de pessoas ali, né? De repente chegou um caminhão ali no portão, carregado de ferragem, de coisa até em cima. E aí, coisas do Paulo. Aí ele passou a ser chamado de Paulo Sucata, durante todo o período que ele esteve aqui. E aquilo então veio. E outra coisa, como ele tinha muito relacionamento com a Alzate, na época, a Alzate trabalhava muito com cana, ele entregou os tratores para nós revisados, os tratores funcionando, revisados. Então aí equipou a fazenda, né? Então aí realmente a fazenda teve um certo impulso, tudo com coisas assim, sem aporte de recursos importantes, assim, e formais, né? Tudo através desses convênios, dessas coisas que foram acontecendo. E aí muitos foram, nessa época, alguns projetos importantes foram desenvolvidos ali. Teve um professor que desenvolveu um projeto, que até hoje eu considero ele muito importante, embora seja uma atividade que não esteja mais, o uso não esteja sendo muito divulgado, que é a criação de suínos ao ar livre. Porque a criação de suínos que nós temos hoje, o suíno confinado, e com os dejetos líquidos, esses dejetos líquidos é um problema ambiental seríssimo. E a alimentação do suíno também, com só a base de ração concentrada, a carne que produz não é a mesma carne que quando o animal tem mais liberdade. Então essa criação de suínos ao ar livre foi desenvolvido um projeto lá, e o projeto foi bem sucedido, né? Aí os suínos ficavam livres, ficavam no campo, em potreiros, e enfim, foi o professor Falcoski em parceria com o colega da IPAG, que é o João Augusto. Os dois desenvolveram, esse projeto foi desenvolvido lá. Professores da fitotecnia também desenvolveram trabalhos com plantas, e tudo era assim, era o professor, os bolsistas, não tinha equipe que nem tem hoje, vai na ressacada hoje, tem infraestrutura, tem funcionários, tem agrônomo, tem veterinário, né? Felizmente a coisa avançou naquela época, mas foi coisa daquele momento, né? Junto com a ressacada, e talvez simultaneamente, surgiram 2 outras áreas para nós trabalharmos. Uma em São Pedro de Alcântara, que era convênio com a Cidasc, era uma área relativamente grande em São Pedro de Alcântara, e nós inclusive apostamos, fizemos até um encontro lá com a comunidade, foi feita uma festividade, um jogo de futebol, fizemos um churrasco, porque a gente acreditava que ia ter um desenvolvimento ali e uma parceria com a comunidade. Infelizmente não prosperou. Mas alguns professores continuaram trabalhando lá, um deles foi o professor Maurício Cedrés dos Reis, que eu acho que ele teve um trabalho com o Palmito até bem pouco tempo atrás, ele tinha um trabalho lá nessa área, né? E outra área muito interessante também, mas depois
inclusive desativaram, foi com a colônia penal agrícola em Canasvieiras. Não sei se você sabe que tinha uma colônia penal agrícola. E tinha alguns professores que já tinham relacionamento, fizemos um convênio também, então alguns professores foram. E aí houve uma discussão, porque alguns professores queriam a colônia penal agrícola, outros queriam São Pedro de Alcântara, e eu, inclusive, nós queríamos a ressacada. E aí fomos para uma discussão, a gente fazia muito debate, reunia os alunos, todo mundo, e fazia um debate grande, assim, uma assembleia. E aí eu disse que não, vamos tocar as três, e o tempo dirá qual delas que vai ser mais importante para nós, né? Eu tinha certeza que era a nossa, por que nós vamos deixar trabalhando que era nossa, trabalhar em convênio, né? E foi isso que aconteceu, felizmente, a colônia penal agrícola foi desativada, a área da Cidasc, não sei por que razão, mas também não houve mais interesse dos professores, e felizmente nos concentramos na Fazenda Ressacada, que prosperou e hoje eu acho que traz um grande suporte, né, para todos os cursos que estão aqui no CCA.